Primeiro eu quero que você assista a esse vídeo que aconteceu no Big Brother Brasil. Ai, que dor de estômago. Eu tô com fome. Eu vou comer um biscoito. Pois bem, antes que alguém fale, mas os participantes do Big Brother já sabiam que eles estavam sujeitos a algumas adversidades quando eles assinaram o contrato e tudo mais. Tá. O Brasil é um país em que mais de 10 milhões de pessoas passam fome. E quando eu digo passar fome, não é quando você está com um pouco de fome porque você não comeu, mas já você vai chegar em casa ou você vai chegar em algum lugar e vai comer. Não. Passar fome é quando a pessoa não sabe quando será a próxima refeição. Num país assim, fazer pessoas passarem fome num programa de TV que lucra tanto quanto o Big Brother, para quem não sabe, a cota de patrocínios da Globo, que foi fechada 100% esse ano, envolve mais de 160 milhões de reais só nas inserções dentro do Big Brother. Ou seja, só quando vai fazer alguma coisa, prova do líder, aí tem alguma coisa da Americanas, tem alguma coisa de outra marca qualquer, só nisso são 160 milhões que a Globo está lucrando. E aí, deixar pessoas passando fome como forma de entretenimento, de ganhar dinheiro, que é o que a Globo faz, e aí o patrocinador não tem culpa nisso, quem tem culpa é a Globo, é a diretoria da Globo, isso é surreal, isso é inaceitável no Brasil. Mas, repito, tem milhões de pessoas passando fome nesse momento. Enquanto você assiste o vídeo, ou enquanto eu estou gravando, tem gente que não sabe quando ou o que vai comer da próxima vez, quando será a próxima refeição. Eu já fui bem pobre, já tive em condição financeira de que eu não sabia o que ia comer, mas pelo menos eu sabia que ia ter comida em algum momento. Eu não passei fome da maneira que muitos brasileiros passam. Então, hoje, quando eu acordei, a primeira coisa que estava no Twitter, o top 1, Trending Topics, era fome não é entretenimento. O que a Globo está fazendo com participantes é desumano. Não tem como você colocar pessoas numa casa, uma emissora que está ganhando centenas de milhões de reais, pagar 1,5 milhão de prêmio, quer dizer, não é nem 1% do que eles arrecadam, e fazer essas pessoas passarem fome. Isso é exploração da pobreza, é exploração, é o capitalismo explorando da maneira mais suja possível o desespero das pessoas em conseguir uma vida melhor. Porque muitos não estão ali pelo prêmio de 1 milhão, estão ali porque ficando na casa eles aparecem, eles vão ser influenciadores, vão ter um Instagram com muitos seguidores, vão ter um canal no YouTube, vão ganhar algum dinheiro mais pra frente. Mas, olha como está o sistema. A gente defende o entretenimento, muita gente defende o entretenimento a qualquer custo, porque afinal, se eles vão ser recompensados, eles podem sofrer o quanto for necessário para que as pessoas tenham entretenimento. Eu, Thiago, sou contra e eu espero que você que esteja assistindo o vídeo seja contra. Se não é, eu vou argumentar que o sistema capitalista que faz com que tantas pessoas passem fome e tantas outras tenham bilhões de dólares e possam ficar o resto da vida deles num iate que custa 100 milhões fazendo nada para o resto da vida, é o que faz com que isso aconteça. As pessoas têm mais empatia pelo bilionário rico do que pelos pobres. O pobre tem que ir lá, passar fome na frente de todo o Brasil, chorar de fome para ganhar alguma recompensa, para ganhar um pouquinho. E aí talvez, se essa pessoa conseguir fazer algum sucesso, ter alguns seguidores no Instagram, vai ganhar, quem sabe, uma vida digna, uma vida um pouquinho melhor do que a vida que já tinha antes. Olha o que as pessoas têm que passar para ter uma vida digna. O sistema definitivamente não é justo. O sistema começa a não ser justo a partir do momento em que você tem grandes conglomerados de empresas. A Globo é um exemplo. Esses grandes conglomerados de empresas mas a maioria são bancos que exploram as pessoas, eles são controlados por acionistas. Acionista é alguém que pega parte do patrimônio que tem, pode ser milhares, milhões, mas geralmente são bilhões de reais, e colocam em ações de uma empresa. E quando essa pessoa compra a ação da empresa a um preço X, a pessoa quer que essa ação suba, porque o patrimônio dessa pessoa, o dinheiro dessa pessoa está nesses papéis. Se a ação descer, a pessoa perdeu dinheiro, perdeu milhões. Se subir, a pessoa ganhou milhões. Só que tem uma coisa, se a ação não sobe, se começa a descer, tem alguma coisa errada na empresa. Os acionistas,
que são os majoritários, quem tem muitos milhões nas empresas, eles começam a pressionar os diretores das empresas. É assim que funciona o sistema capitalista. É por isso que o sistema nunca vai ser justo. Eles vão pressionar os diretores dessas empresas e vão falar, olha, se não der lucro, você está demitido. E aí os diretores das empresas, eles começam a ficar desesperados e eles tentam sugar mais os trabalhadores e pagar salários menores, porque eles precisam de lucro a qualquer custo. E é o que eles começam a sugar o povo da maneira que mais, de qualquer maneira possível, da maneira mais lucrativa possível para dar lucro. E se deu lucro, o acionista vai falar, pô, deu lucro, mas podia ter dado mais. Vou dar um exemplo. O Bradesco aumentou seu lucro em 20%. O Bradesco tem lucros bilionários. O Bradesco ganha, a cada 3 meses, o Bradesco ganha mais de 10 bilhões de reais de lucro líquido. Gente, o lucro líquido é assim. Pagou conta de luz, pagou todos os aluguéis de todas as agências, pagou funcionário, pagou indenização, pagou advogado, pagou tudo que você imaginar. Ainda assim, sobraram 10 bilhões a cada 3 meses, são mais de 3 bilhões por mês. E o Bradesco está demitindo funcionários em massa. O Bradesco, quando tem greve dos bancários querendo salários melhores, eles falam, não vamos te dar salários melhores. Ia custar quanto para eles? Assim, ó. Ia diminuir o lucro de 10 para 9,9 bilhões. Ia mudar alguma coisa? Não. Mas essa pequena porcentagem vai fazer com que os acionistas fiquem bravos. E os acionistas não querem ficar bravos. Então, a diretoria da empresa, que é sempre escolhida por acionistas, eles estão pressionados. Mesmo que eles não queiram, eles são obrigados. Eles falam, não, nós precisamos maximizar os lucros. Mais lucro para a gente, mais. Então, o sistema começa a ficar sempre injusto. Por quê? Porque no desespero, esses diretores, esses executivos de grandes empresas, eles começam a fazer de tudo para não ter prejuízo nunca, para que as ações nunca caiam. Eu vou dar um exemplo, a Vale do Rio Doce mais. A Vale matou mais de 300 pessoas em Brumadinho. A Vale sabia que aquela barragem estava para explodir, mas os executivos ignoraram. Por quê? Porque ia custar alguns milhões para reparar o dano. E quando anunciassem que estão reparando o dano, as ações iam cair, porque muitos investidores iam falar, caramba, tá ruim aqui, hein? Vou vender a minha ação, porque provavelmente vai cair. E quando todo mundo começa a vender, o preço cai. Só que aí os grandes investidores, os milionários, os bilionários, eles dizem, pô, peraí, eu tenho milhões aqui, tá caindo. Você é retardado, diretor? Por que você anunciou isso? Não faça isso. E aí eles demitem a diretoria porque não está dando lucro. Então, não, para não ser demitidos, eles fazem vistas grossas e esperam que a justiça não descubra nunca que eles já sabiam. No caso do Brasil não deu certo, descobriram, no caso da Vale, nesse caso específico, descobriram que eles já sabiam, eles já tinham relatórios e deixaram mais de 300 pessoas morrerem. Esse é o que o sistema capitalista faz. Eu não estou aqui defendendo o comunismo, eu não estou aqui dizendo, você está usando a fome no Big Brother para defender comunismo, para defender não sei o quê. Não, só estou falando, o sistema atual não funciona. O sistema atual faz com que pessoas de classe média, média alta, que são quem estão lá no Big Brother, passem fome só para melhorar um pouco a qualidade de vida deles. Essa menina que estava chorando de fome no Big Brother, ela não vai ficar milionária, a não ser que ela ganhe, mas ela não vai ficar milionária, ter um iate, não vai passar férias nas Maldivas todos os anos, ela não vai ficar bilionária como um executivo de banco que explora tantas milhões de pessoas, que financia reformas como a reforma da Previdência, que tira a aposentadoria de milhões de pessoas, financia reformas como a reforma administrativa, que vai acabar com o funcionalismo público no Brasil e financia políticas que deixam o povo cada vez mais e mais e mais pobre para poder sugar mais e mais esse povo, para poder sugar até a última gota de suor. Para quê? Para dar lucro. Só para dar lucro. Então, você tem um sistema em que pessoas passam fome em rede nacional e tantos milhões passam fome fora das câmeras só para dar lucro para pouquíssimas pessoas. E quando a gente fala com a maioria da população sobre isso, eles têm muita empatia pelo investidor. Eu já tive conversa com várias pessoas, eles dizem, pô, mas o investidor, ele está colocando dinheiro ali, é claro que ele quer que suba as ações. É óbvio que ele quer. Só que os limites éticos são sempre extrapolados. Os limites éticos não existem no capitalismo do jeito que é hoje. Ou se faz uma reforma muito grande na maneira como as coisas são feitas, ou se faz políticas sociais muito, mas muito profundas para que não haja pobreza, para que mesmo a classe média baixa, a classe média alta, eles saibam que
Eles nascem, eles vão ter uma educação de qualidade e eles podem ser o que eles bem entenderem na vida deles, porque eles vão ter acesso à educação, à universidade, a estudos, a viajar para fora do país, vão ter acesso a tudo isso, ou o país vai continuar indo por água abaixo e a gente vai achar normal, a gente vai achar banal. Estão banalizando pessoas passando fome em rede nacional. E esse vídeo que eu mostrei aqui não foi a primeira vez que uma participante chorou de fome nesse Big Brother. O Big Brother cada vez mais está usando a fome como forma de entretenimento. No ano passado fizeram assim, mas menos. Os participantes ainda tinham um mínimo de comida. Nesse ano não, estão cortando a comida mais e mais e mais. E tem vários participantes passando fome, literalmente passando fome, porque eles não sabem quando vai ser a próxima refeição deles. Apesar deles estarem em rede nacional, confinados, organizado tudo por uma empresa que está lucrando mais de 160 milhões de reais. Olha só como a fome está banalizada. E enquanto isso, fora das câmeras, temos milhões de brasileiros passando fome. Eu nem vou falar dos outros países. E nós estamos num mundo que produz muito mais alimentos do que se consome. A produção alimentícia no planeta Terra dá para o dobro da população que a gente tem. E mesmo assim, tem cerca de 800 milhões de pessoas passando fome nesse exato momento. Olha só, tem alguma coisa muito errada. Não tem como dizer. E eu, de novo, vou repetir. Não estou defendendo o comunismo nem nada. Só estou dizendo a maneira como esse sistema é feito é injusta. Estou defendendo políticas públicas e sociais para que os mais pobres não sejam tão pobres e para que os mais ricos não sejam tão ricos. E mesmo assim, para os mais ricos vai mudar zero na vida deles. Vai mudar absolutamente nada. Que um cara que está num iate de 50 milhões de dólares descansando, se ele perder 30% do dinheiro dele para dar para os mais pobres, isso não muda absolutamente nada no estilo de vida dele. Ele ainda vai estar no iate descansando, sem fazer nada, apenas vai ter um número menor na conta dele. É só isso. E se todas essas pessoas que têm bilhões tiverem um pouquinho menos, as pessoas que não têm nada vão ter muito mais. É isso o que a esquerda defende. Se você foi convencido, se você acha que esse é o caminho certo, curte o vídeo. Se foi ou se não foi, comenta qual é a sua opinião e se inscreve no canal. Falou!